Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa TPC de Ciências Humanas. Hoje vamos tratar de um tema que foi sugestão de vocês através do chat do YouTube, aprendizagem baseada em projetos. Fiquem comigo que nós vamos hoje falar de uma pauta bastante interessante. Então, nossa TPC de hoje, ela tem como objetivos falar um pouquinho dos desafios da escola no século XXI, as suas novas demandas, os objetivos e vantagens da ABP, da aprendizagem baseada em projetos, quais são os novos papéis de professores e alunos nesse trabalho com projetos, como que as perguntas-chave e sequências didáticas viabilizam esse trabalho, o que são necessariamente os projetos e as características de uma boa proposta, dicas de como trabalhar projetos e também a socialização de uma boa prática, que foi o projeto Malbatarran, desenvolvido na Escola Maria Josefina Kuhlmann-Flacker. Primeiramente, vamos pensar, na nossa escola, como que nós podemos pensar em transformação e projetos. As transformações sociais, políticas e econômicas que vivenciamos nas décadas recentes estenderam a educação formal para quase 100% da população, trazendo consigo demandas e necessidades de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada por diferenças. Além disso, o surgimento de novas realidades e linguagens digitais e virtuais vem demandando de educadores, políticos e da população em geral uma reinvenção da escola que conhecemos, cujo modelo se consolidou no século XIX. Para continuar ocupando o papel de destaque que as sociedades lhe destinaram nos últimos 300 anos, a escola depende, paradoxalmente, tanto da capacidade de conservar suas características de excelência e de exigências da sociedade, da cultura e da ciência. No livro, Temas Transversais, Pedagogia de Projetos e Mudanças na Educação, o autor Araújo, ele traz para nós aí realmente uma reflexão muito importante. Conforme nós fomos tendo a ampliação, do acesso à escola e educação, nós tivemos que pensar numa ressignificação dessa escola, porque hoje nós temos uma juventude muito diversa, Nós falamos em várias juventudes, com várias demandas e expectativas, e que muitas vezes eram frustradas essas expectativas em relação à escola, porque a escola estava ainda formatada naquele modelo ainda do século XIX, uma escola que o aluno era muito passivo, apenas receptor de conhecimento, e onde o aluno não via realmente uma conexão entre aquilo que ele aprendia na escola e a sua realidade. Então, hoje, mesmo pensando na questão de assegurar o acesso e a qualidade da educação, nós temos que pensar na permanência desse aluno, para que realmente ele complete o seu ciclo de estudos, termine a educação básica e que ele realmente tenha ali a oportunidade de ter uma formação cidadã, para que realmente ele faça a diferença, no mundo em que vive. E se nós pararmos para pensar, essa escola, ela está aí num processo de ressignificação e até mesmo de reinvenção. Por quê, pessoal? Porque essa escola, ela vai ter que ter ali novas metodologias que revelem os saberes dos nossos alunos, que coloquem esses alunos no centro do processo de aprendizagem, que permitam que ocorra a busca por novos valores, que façam com que esse nosso aluno ele tenha realmente essa formação cidadã que possibilite a ele ser um cidadão engajado e transformador, na sociedade. E essa reinvenção, ela conta com algumas ferramentas, vamos dizer assim. A tecnologia, que agora ela passa a ser também uma ferramenta de construção do conhecimento, o trabalho com projetos, a metodologia ABP, onde nós podemos ter a ideia da formação integral do nosso aluno através da superação da fragmentação disciplinar,
por projetos inter e transdisciplinares, viabilizando, né, uma aprendizagem mais ativa, dinâmica, investigativa dos nossos alunos, e que essa aprendizagem seja uma aprendizagem conectada, né, onde o aluno perceba a relevância daquilo que ele aprende para as transformações na vida social. Então, é realmente um estreitamento da relação de escola-comunidade, onde nós vamos propor ali para o nosso aluno uma aprendizagem cooperativa, integrada e criativa, que viabilize essa formação cidadã e o seu protagonismo. E como eu disse, esses novos tempos, essas novas demandas da escola do século XXI, dessas juventudes, vão exigir essas novas metodologias. E quando a gente fala de inovação em termos de metodologia, muitos colegas já vinham fazendo isso através, né, de projetos, através de sala de aula invertida, de gamificação, e estavam tentando ali, né, colocar em prática algumas mudanças. Só que veio 2020 com todo este cenário, né, de pandemia, de isolamento social, de estudos remotos, e nós tivemos que intensificar o ritmo dessas mudanças, porque nós tivemos que fazer uma adaptação para esses estudos remotos, que nós não estávamos preparados, então foi algo abrupto, e que nós tivemos, como eu falei na nossa última TPC, nos reinventarmos enquanto profissionais e praticamente sermos fênix. Então, quando a gente fala em inovação de metodologia, nós estamos aí tendo a possibilidade, a partir dessa dificuldade que nos foi apresentada, de estarmos pensando fora da caixa, de estarmos realmente buscando essa inovação a fim de assegurar essas aprendizagens dos nossos alunos que estão fragilizadas por todo este cenário de distanciamento, de fragilidades emocionais, econômicas, e que nós também vamos propor, através dessas novas metodologias, que esses alunos participem, né, que se sintam encorajados a persistirem, né, a assistir às aulas, né, no centro de mídias, a participarem, interagirem conosco através dos nossos recursos digitais, seja através do Google Classroom, de outras plataformas, mas que realmente eles sintam que eles estão conectados com os professores e com a escola, apesar de todas essas dificuldades, que eu sei que estão sendo enormes, tanto para vocês quanto para nós também, como um todo, em termos de sociedade. E quando a gente fala da palavra projeto, a gente vai pensar na sua origem, né? Ela tem origem latina e ela fala ali, né, no seu significado, né, primordial, que é lançar-se para frente. Então, os projetos impulsionam a ideia de movimento, de mudança, de transformação, e transformações que realmente façam sentido num contexto social. Principalmente quando a gente pensa na nossa área de ciências humanas, nós temos que pensar como que estes conteúdos, esses objetos de conhecimento, essas expectativas de aprendizagem, realmente vão impactar em mudanças positivas na vida dos nossos alunos. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é um projeto didático? Um projeto didático é um tipo de organização. Ela envolve planejamento do tempo, dos conteúdos, das expectativas de aprendizagem, mas principalmente ela vai estar focada numa situação problema. Então, ela vai partir, né, de uma resolução de problemas. O seu objetivo, então, visto que é resolver uma situação problema, é articular aquilo que eu quero que os meus alunos aprendam, que eu espero em termos de expectativas de aprendizagem, a propósitos sociais. Ou seja, o produto final do meu projeto, ele vai ter qual impacto, ele vai promover que mudança, que transformação na vida do meu aluno. Então, o projeto, ele vai ter uma ideia mais ampla de aprendizagem, porque ele vai envolver a ideia da educação integral. Então, ele supera a fragmentação dos conteúdos e vai trazer aquela ideia, né, que nós já falamos bastante do Edgar Morin,
que é a aprendizagem como um todo. Enxergar o todo, as conexões entre as diferentes disciplinas que formam esse conhecimento do todo, um conhecimento crítico, analítico e humanizado. E os objetivos da ABP, né? Vamos ver quais são. O objetivo central é justamente desenvolver o protagonismo do nosso aluno. E esse protagonismo, ele se desenvolve de que forma? Então, através da solução, da resolução de problemas, né? Esse aluno, ele vai utilizar suas experiências e vivências de forma colaborativa, agregando esse conhecimento particular deles, vivenciando as suas realidades, com os saberes escolares das diferentes áreas do conhecimento. Então, vocês percebam que eu tenho aqui, desenvolvendo esse protagonismo do meu aluno, uma questão-chave, uma situação-problema, que vai disparar no meu aluno a necessidade de buscar soluções. Então, ele vai ter ali espaço para demonstrar esse protagonismo através da conexão entre a sua realidade, os seus saberes pessoais com os saberes aprendidos na escola. E quando a gente fala em conexão de saberes, a gente lembra um pouquinho, né, da ideia de Piaget, que não existe um espaço determinado para aprender, né? Seja de tempo ou seja de local. Todas as experiências, tanto pessoais, na comunidade, quanto na escola, proporcionam espaços de aprendizagem. E que é muito importante que essa aprendizagem seja significativa e contextualizada. Então, a gente vai ter a conexão de vivências de todos os atores envolvidos, dos alunos, dos professores, da comunidade como um todo. E aí, realmente, a gente passa a enxergar a educação como algo realmente transformador. E quando a gente fala, né, em projetos, o autor, assim, que realmente é referência, né, na temática de educação baseada em projetos, é o espanhol Fernando Hernández, e ele vai propor essa pedagogia baseada em projetos, onde ele fala que existe, né, um cruzamento de histórias quando você trabalha com projetos, que é justamente essa conexão de vivências e de saberes do aluno, do professor, da comunidade. Só que o foco central é o aluno, é o aprendiz. Ele está aprendendo e vendo essa conexão dos diferentes saberes da escola com o mundo vivido. Então, é a partir daí que nós vamos ter o quê? Uma perspectiva de que é a partir dos problemas, né, das inquietudes do meu aluno, que ele vai se sentir motivado a participar desses projetos para buscar essas soluções, porque ele se vê capaz, ele se vê como um sujeito protagonista. E ele vai buscar a construção desse conhecimento através, né, da mediação do professor e também dos seus recursos, né? Sejam eles recursos bibliográficos, de pesquisa, de campo, e que vão ali permitir que esse aluno articule e construa ali, né, a aprendizagem baseada em habilidades e competências. Como eu disse, os nossos alunos passam a ser, na aprendizagem baseada em projetos, sujeitos ativos. E a partir daí, nós vamos perceber que são muitas as vantagens do método ABP, porque o aluno ele vai poder demonstrar o que ele já sabe, trocar experiências, construir novos repertórios, buscar, né, a solução desses problemas, tomar parte dessas situações, então, como um sujeito atuante, vai ter a oportunidade de testar procedimentos, aplicar novos conhecimentos, ampliar, transformar, confirmar, modificar a rede de conhecimentos e, com isso, ele vai adquirindo novas competências, aplicando em situações sociais reais. Então, passa realmente a aprendizagem baseada em projetos a ter vamos dizer assim, uma perspectiva de realidade maior para o nosso aluno. E dentro dessa metodologia, nós vamos ter novos papéis.
tanto para professor, aluno, para o próprio material didático e a própria questão da aprendizagem. O professor, ele passa a ser um grande orientador. Ele vai questionar, ele conduz esse processo de aprendizagem, mas mediando. Ele vai, então, fazer a avaliação diagnóstica, formativa, final, mas ele, dentro desse processo, ele instiga, né, através de perguntas disparadoras, desses questionamentos, ele auxilia o aluno na produção deste conhecimento. Então, o conhecimento, ele vai ser a partir dessas inquietudes do nosso aluno, mas ele vai ser balizado pela mediação do professor. E o material didático? O material didático, ele passa a ser mais flexível. Por quê? Porque ele vai ainda conter orientações necessárias para conduzir ali a investigação, organização e sistematização dos conhecimentos, mas ele não é uma camisa de força, gente. O material, ele pode ser adaptado, seja ele o livro didático, os cadernos do São Paulo Faz Escola, ou Aprender Sempre. O importante é que a gente tenha o foco nas expectativas de aprendizagem, em quais habilidades e competências nós temos que focar para estar ali desenvolvendo as aprendizagens ativas dos nossos alunos. Então, a palavra de ordem é flexibilidade e adaptação em relação ao material. A gente tem que ter sempre em mente que nós podemos, a partir desse material didático, customizar, né, ele para as necessidades dos nossos alunos e a realidade da nossa escola. A aprendizagem, então, é uma aprendizagem focada na produção de conhecimentos significativos. É uma aprendizagem que valoriza o universo do meu aluno, né? Ela tenta ser uma aprendizagem conectada com a realidade do aluno para que realmente ela faça sentido. E o professor, nessa perspectiva de mediador, ele contribui de que formas? Criando possibilidades, indicando caminhos, né, para a construção desse conhecimento, orientando, facilitando, trazendo ali a sistematização das pesquisas dos alunos, sendo também um pesquisador para sempre antever as dificuldades e poder fazer os melhores encaminhamentos. E para fazer realmente, né, que a aprendizagem baseada em projetos, ela tem ali um norte, né, nós vamos ter ali o uso de perguntas-chave e de sequências didáticas. Quando nós falamos em pergunta-chave, nada mais é do que as perguntas disparadoras. Então, a partir da aprendizagem por projetos, nós utilizamos ali as perguntas-chave para abrir caminho para que nós possamos desenvolver os projetos através dos percursos formativos, das sequências didáticas, e a gente já viu isso nas nossas primeiras ATPCs. Porque vocês lembram, quando a gente teve a mudança para os estudos remotos, devido, né, à urgência da situação, nós tivemos que pensar em roteiros de estudos, baseados em sequências, né, em percursos formativos, onde o meu aluno tivesse ali identificada, né, as perguntas disparadoras que iriam nortear esse processo de aprendizagem. Nós teríamos ali uma sequência de atividades, sempre numa crescente de grau de dificuldade, de aprendizagens mais sutis para as mais complexas, e que nós tenhamos ali ao final dessa sequência didática a consolidação desse conhecimento que foi construído através de um produto final. Então, a partir daí, nós pensamos na definição de sequências didáticas do Zabala. Lá em A Prática Educativa, Como Ensinar, ele define a sequência didática como um conjunto de atividades ordenadas. Então, nós vamos ter essa questão da ordenação dessa sequência, né, de atividades estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, ou seja, as expectativas de aprendizagem, né, as habilidades e competências propostas pelo currículo, que eu espero que ao final, né,
da sequência, ao final desse percurso formativo, os meus alunos consigam aprender e que seja algo claro tanto para os alunos como para os professores. Então, a sequência didática, ela tem ordem, ela tem articulação, ela tem objetivos, né, das expectativas de aprendizagem, e esses objetivos têm que ser bastante claros. Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns pontos que tem que ter ali numa proposta, né, forte de um projeto de trabalho. Então, nós vamos pensar num tema, esse tema ele tem que ser bem delimitado, o professor deve conhecer bem o assunto, né, previamente, até mesmo para antever ali a elaboração das partes do projeto, né, da sua sequência de atividades, e também para prever as dificuldades que os alunos podem enfrentar. Só um minutinho, tomar uma água. O tempo está muito seco, né, gente? Objetivos. Quando a gente fala em projeto, nós temos que saber qual é a meta de aprendizagem principal. Então, essa meta de aprendizagem principal, ela está diretamente relacionada à pergunta-chave, à pergunta disparadora. Ao final do projeto, quando eu tenho lá a culminância desse projeto, essa meta de aprendizagem principal, ela tem que estar ali consolidada no produto final. Só que ao longo das partes do projeto, eu vou tendo a oportunidade de desenvolver metas secundárias de aprendizagem. Cada etapa do projeto, eu posso estabelecer ali quais habilidades e quais competências naquela parte do projeto foram alcançadas para que lá no final elas se juntem e possam construir o produto final. Os conteúdos, né? Que são os objetos de conhecimento. Então, nós temos que ter clareza. O que o meu aluno já conhece, quais os conhecimentos prévios sobre o tema do projeto e quais eles ainda não conhecem que vão ser desenvolvidos durante o percurso formativo. Tempo estimado é justamente o cronograma, né, gente? Então, uma coisa que é importante é que quando a gente trabalha com projeto, a gente trabalha com prazos. A gente delimita, igual na sequência didática, a gente estipulava, eu vou trabalhar essa parte em 2 aulas, em 3 aulas. Então, tem uma delimitação de tempo, né? De cada etapa e o tempo total. Porém, esse cronograma ele não pode ser engessado, porque nós sabemos que nós lidamos com muitas variáveis, ainda mais neste cenário, né, de pandemia, onde nós tivemos mudança do cronograma de início e encerramento dos bimestres, então é importante que a gente sempre tenha a mente aberta para essa reorganização do cronograma. Material necessário, então é importante que a gente também previamente selecione, identifique quais os recursos necessários, se o meu aluno tem acesso a eles, e quais seriam então as fontes de referência que eu vou indicar para que meu aluno possa então ali fazer pesquisas de acordo com a sua faixa etária, com o seu grau de conhecimento, para que realmente nós possamos fazer essa mediação. A apresentação da proposta, então temos que deixar claro para a sala, né, para os nossos alunos, quais são os objetivos sociais desse trabalho e quais seriam as etapas para que a gente alcance realmente o sucesso, né, desse projeto. Então, nós temos que mostrar a relevância do projeto para o nosso aluno, como que ele vai impactar na sua vida. Planejamento das etapas, então sempre conectar uma etapa a outra para não ficar uma atividade truncada, e aí o projeto acaba perdendo, né, a sua relevância, perdendo a sua lógica, né? Então a gente tem sempre que pensar nessa conexão e no grau de complexidade sempre crescente, para não desmotivar os alunos. Os encaminhamentos, como eu já disse, a gente tem que se antecipar às perguntas, às dificuldades, para que a gente realmente passe segurança para o nosso aluno. Agrupamentos, então, prever que momentos, que atividades que eu vou solicitar atividade em grupo, se é possível ou não,
né? Em duplas, individuais. Então, a gente tem que realmente fazer esse designer do projeto, né? Em quais atividades eu posso ou não solicitar agrupamentos. Mas a gente tem que lembrar que toda vez que a gente fala de metodologia aqui, nós estamos falando não só para o cenário virtual, né, dos estudos remotos, mas pensando a longo prazo, numa perspectiva de retorno do presencial e de que forma que a gente pode adaptar esses agrupamentos dentro das realidades que nós vivemos no momento. Quando a gente fala em versões provisórias, é sempre importante que ao longo do processo do projeto a gente faça a revisão, a devolutiva de tudo aquilo que o aluno está apresentando para nós, seja de pesquisa, de elaboração das atividades, né? É importante esse feedback para que o aluno possa, né, corrigir os rumos, possa realmente aí se sentir motivado a continuar persistindo em fazer as atividades, né? E a fazer o produto final. E quando a gente fala em produto final, é importante que esse produto final seja um produto forte, algo que realmente mostre a importância de tudo que foi desenvolvido, né, pelos alunos durante o processo de aprendizagem e que a gente possa dar espaço para que ocorra a visibilidade dessas aprendizagens desenvolvidas e do protagonismo do nosso aluno. Já falando no caso das avaliações, é importante que a gente preveja os seus critérios, faça os registros, né, de participação e que a gente tenha em mente a ideia da avaliação como um todo. Então, sempre se utilizando, né, da avaliação diagnóstica, da processual, que é a formativa, e da final, sobre realmente o produto final. E a partir da conexão dessas avaliações é que nós vamos ter realmente uma avaliação concreta, baseada no todo, e que se guia por 3 eixos. Esses eixos a serem considerados quando eu faço a avaliação, né, da aprendizagem baseada em projetos, tem que ser uma avaliação onde eu leve em conta se o objetivo de aprendizagem, as expectativas de aprendizagem foram alcançadas, se foi possível aprofundar o tema do projeto e se esse projeto realmente teve um impacto, né, através do seu produto final na vida dos alunos. Qual foi a relevância social desse projeto como uma ação transformadora de práticas, de relações, e que possam realmente mostrar para o meu aluno como que a sua atitude protagonista foi relevante nesse contexto aí de transformação. Uma coisa importante que a gente tem que tomar nota é que muitas vezes a gente tem falado muito em projeto interdisciplinar, transdisciplinar, e eles são muito importantes realmente, porque eles levam em conta realmente essa ideia da gente transpor a fragmentação disciplinar e pensar na aprendizagem como um todo. Porém, não quer dizer que todo projeto precisa ser inter ou transdisciplinar. Nós podemos fazer um projeto focado em apenas uma área ou uma disciplina, que inclusive vai permitir uma imersão maior nos conteúdos trabalhados. Então, a gente não pode ter, assim, aquela falsa impressão de que projeto bom é só projeto inter ou transdisciplinar. Projetos unidisciplinares também têm a sua relevância e têm a sua importância. E até mesmo num cenário onde eu estou começando a trabalhar com projetos enquanto professora, é importante que eu me sinta segura, que eu me sinta seguro a iniciar através de um projeto unidisciplinar, para que eu possa experimentar, né, como que é trabalhar com projetos, e a partir daí eu posso estar ampliando até mesmo esse projeto com a conexão com as outras áreas do conhecimento. Culminância, gente. Qual a importância da culminância? A culminância é justamente um espaço para dar visibilidade, né, para o processo de aprendizagem que o nosso aluno passou, para o seu protagonismo, e apresentar esse trabalho, né, da turma para a sua comunidade, os responsáveis, para que realmente
a gente mostre para a comunidade a conexão entre os saberes escolares e a prática da vida real. Então, o aluno ele vai ter ali a oportunidade de demonstrar quais foram as suas competências, habilidades que ele desenvolveu e como que esse protagonismo dele foi fortalecido. Aí vem uma grande questão. É melhor criar um projeto ou aplicar um já testado? Bem, como eu disse, né? Muitas vezes, quando a gente está iniciando o trabalho com projetos, é bom a gente utilizar um projeto que já foi testado, trocar experiência com colegas que já fizeram, né, o uso dessa metodologia, e a partir do momento que eu me sinta mais seguro, eu posso estar, inclusive, a partir desse modelo, adaptando ele, eu posso estar aprimorando esse projeto e desenvolvendo os meus próprios projetos, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de fazer realmente o uso dessa metodologia até ganhar mais segurança. Dicas. Quando nós falamos aí em trabalho por projetos, vamos só resgatar algumas coisas. O primeiro passo é ter clareza das expectativas de aprendizagem, saber realmente através da avaliação diagnóstica o que meu aluno já sabe, para eu traçar então os objetivos. Lembrando que cada etapa tem que ter uma conexão com o propósito central do projeto, a gente tem que antecipar dificuldades, e também é muito importante pensar na perspectiva inclusiva. Nós falamos disso na nossa TPC passada, quando nós demos aquele exemplo do jornal. Então, eu tenho que pensar, se eu estou trabalhando um projeto e eu tenho alunos com deficiência ou com transtornos de aprendizagem, de que forma e quais atividades eu posso desenhar para que esse aluno seja incluído, que ele possa também participar. E pensar também que mesmo os alunos que não são alunos com deficiência ou com transtornos, cada estudante meu está num nível diferente de saber. Por isso que é importante fazer os processos formativos, as sequências didáticas, com uma gradual um gradual aprofundamento do grau ali de dificuldades, da complexidade das atividades. Planejamento, então é importante sempre pensar num planejamento e repensar esse planejamento a cada etapa cumprida do projeto. É importante sempre pensar que o projeto também não é uma camisa de forças, né? Você pode repensar, você pode redesenhar o projeto, adaptando as necessidades, né, da sua turma. E que também um bom projeto, ele tem atividades onde o meu aluno possa ter momentos individuais, em dupla, em grupos, de acordo com cada necessidade das atividades. E outra coisa que é 100% importante é criar um clima de curiosidade para apresentar a proposta. Então, é sempre bom a gente pensar numa boa pergunta disparadora, criar ali um cenário através da nossa oratória positiva e realmente apresentar esse projeto, essa proposta, com grande entusiasmo e trazer ali nos nossos alunos um despertar dessa curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, é importante não trazer o projeto totalmente pronto. É importante ter um momento da escuta ativa, ouvir opiniões e sugestões dos alunos para que eles sintam que o projeto é deles também, não algo que foi apenas imposto pelo professor. E uma frase bem importante, né, do Paulo Freire, lá na Pedagogia da Autonomia, é que ele realmente ele traz essa ideia do protagonismo do aluno, né? Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, a ideia do aluno que é capaz de construir, né, a sua aprendizagem. E o professor, ele vai viabilizar isso, ele vai mediar, ele vai conseguir fazer realmente com que o meu aluno perceba a conexão entre as habilidades e competências que ele aprende no dia a dia com a sua realidade. É o saber pensar e o saber fazer na prática conectados, né, gente?
E agora chegou o momento, né, das nossas boas práticas. Nós vamos então apresentar ali o projeto Mauá-Tarrã, que foi desenvolvido pela Escola Maria Josefina Kuhlmann Flacker, e eu quero já deixar os meus agradecimentos pela socialização desse projeto tão bacana, que vai ilustrar bem bastante das coisas que nós trabalhamos nesta TPC e em outras passadas, onde nós vamos estar apontando aí como que a partir do olhar interdisciplinar das APs nós podemos criar projetos, estratégias de aprendizagem e viabilizar a metodologia da ABP, tá bem? Quero também já deixar o meu agradecimento, né, ao diretor da escola, o Val, a vice, a Ivanice, a coordenadora Cleonice, a professora Rosângela de matemática, que idealizou a proposta do projeto, também a professora Alzenir, de História, nossa colega da área de Ciências Humanas, que foi uma das professoras que participou, né, desse projeto interdisciplinar, e também aos depoimentos dos alunos, da Emily e do Lucas, que vão falar, né, sobre como foi a sua experiência em participar do projeto, o que eles viram de positivo e as dificuldades. Então, meu muito obrigada à equipe do Maria Josefina Kuhlmann Flacker, e quero também deixar aqui um convite para que todos que tenham aí boas práticas, sugestões de projetos que já trabalharam, que possam socializar conosco. Lá nos materiais de apoio, eu vou deixar para vocês, numa pastinha, 3 projetos que eu já desenvolvi, né, enquanto estava na sala de aula. São projetos que podem servir aí de modelo para quem quiser fazer uma experiência, né, com essa metodologia. E também eu vou disponibilizar lá no nosso grupo do Facebook, para que vocês possam também estar ali olhando, utilizando, e também, se quiserem, compartilhar os projetos de vocês através lá do carregamento de arquivos, podem fazer isso, sintam-se à vontade. Vamos então compartilhar as nossas boas práticas, se vocês quiserem postar fotos, né, dos projetos, dos trabalhos de vocês, sintam-se à vontade. Nos comentários fixos aqui do YouTube, eu vou deixar novamente o link do grupo, caso alguém ainda não teve a oportunidade, que se junte a nós lá. E também quero deixar aqui um agradecimento em especial. Ano passado, quando eu fui para o núcleo pedagógico, eu estava desenvolvendo um projeto com os meus alunos, né? Era um projeto com o 8º ano, sobre história do Brasil. E era um projeto chamado Café Colonial e Imperial. Então, através, né, de pesquisas, de debates, de produções, nós iríamos então ter como culminância uma grande exposição, uma feira cultural, sobre o período colonial e imperial, onde através dos hábitos culturais e da alimentação, nós iríamos contar a história, né, do Brasil. E quando eu fui para o núcleo, quem assumiu as minhas aulas foi a professora Andréia, e ela deu assim sequência com maestria ao projeto. Inclusive, quem quiser conhecer mais esse projeto, na página inicial lá do site da DE, tem as fotos do projeto, da culminância, que foi muito bacana, né? E então, eu sou bem agradecida, estou bem agradecida à professora Andréia, de História, também à professora Andréia Aleto, de Geografia, que também foi uma parceira super importante aí no desenvolvimento deste nosso projeto. Ficamos então agora com o vídeo das boas práticas e depois eu retorno para a gente fazer o nosso encerramento.
nome é Rosângela Bragiato, sou professora na Escola Maria Josefina Coman Flávio desde 2011, na disciplina de matemática. Em 2019, diante dos índices da Secretaria de Educação, busquei sanar as dificuldades dos alunos através do projeto Malbatarran. Com o auxílio e interação de alguns professores, desenvolvemos um projeto interdisciplinar. Participei da virada cultural de Malbatarran na USP, onde estudei com afinco e apresentei as minhas teorias aos docentes e tive a permissão da equipe gestora para a execução dos trabalhos. Assim que a proposta foi apresentada aos alunos, eles se identificaram imediatamente, apresentando uma matemática de forma lúdica, rica em detalhes e eficaz na aprendizagem. A tão famosa matemática se tornou algo tão importante na vida deles que eles começaram a observar onde havia matemática na forma lúdica. Eu quero agradecer a todos com muita dedicação ao nosso trabalho. Olá, meu nome é Cleonice, sou coordenadora da Escola Maria Josefina Coman Flávio. O projeto Malbatarran teve como objetivo principal recuperar as habilidades diagnosticadas nas APs. Após várias reuniões, a equipe gestora e os professores notaram que deveriam orientar os alunos a perceber que a matemática está inserida no seu cotidiano em diversos momentos. Mas como que a gente poderia fazer isso? De que forma? De forma interdisciplinar. Cada professor procurou, dentro da sua disciplina, salientar a matemática dentro do seu contexto sociocultural e de uma maneira lúdica. O que nós usamos como base o livro de Malbatarran, O Homem que Calculava, pois nada melhor do que jogos e desafios para aguçar a curiosidade e o conhecimento dos nossos alunos. Esse projeto teve um envolvimento da comunidade, de toda a escola, e teve como o protagonista o nosso aluno. Ele teve que se descobrir, se redescobrir e ultrapassar seus limites. Esse resultado, que além de nós alcançarmos a meta que desejávamos, o que a gente conseguiu? Conseguimos a transformação, um aprendizado entre docentes e alunos, e que tivemos que ultrapassar os nossos próprios desafios. Obrigada. Oi, eu sou a Emily, sou aluna do primeiro ano A. Vou falar um pouco sobre o projeto Malbatarran, que aconteceu ano passado, quando eu estava no nono ano C. O projeto ele foi de muito interesse, tanto para alunos quanto professores. Apesar desse projeto envolver todas as disciplinas, o foco principal sempre foi matemática, o que acabou ajudando os alunos que tinham dificuldade e até mesmo o desinteresse pelas matérias. Ajudou a nos conhecermos melhor, a aprender a trabalhar juntos e houveram conflitos, óbvio, mas tudo serviu de aprendizado.
Olá, eu sou a professora Alzeni, da Escola Estadual Maria Josefina Kumann-Flacker, e sou da área de Humanas, professora de História. O projeto Maubatã surgiu da necessidade de atingir os índices nas habilidades verificadas nas APs. Então, a equipe gestora e professores nos reunimos para discutir como realizar o projeto de uma forma interdisciplinar. Assim, cada professor, dentro da sua disciplina, selecionou o que cada um iria pesquisar e trabalhar com seus alunos, para que o projeto não abrangesse somente conceitos matemáticos, mas também aspectos culturais e sociais. As reuniões foram acontecendo, as ideias surgindo, e todas as disciplinas desenvolveram suas atividades e jogos, contribuindo umas com as outras. Foi um projeto que envolveu toda a comunidade escolar e os alunos demonstraram grande interesse e participaram desde o desenvolvimento do projeto, fazendo jogos, participando entre si, discutindo entre as salas, até a culminância. O resultado foi atingido com a melhoria nos índices das APs, e o projeto alcançou seu objetivo inicial, e acabou sendo também uma experiência muito enriquecedora para todos nós da escola. Olá, meu nome é Lucas Marques, tenho 16 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. E eu vou falar sobre o projeto Maubatã que ocorreu na minha escola. Não é nenhuma novidade que muitos alunos têm dificuldade em matemática. E esse projeto Maubatã, ele foi muito importante porque ele conseguiu unir tantos alunos que sabem o básico de matemática, até os alunos que têm um conhecimento mais elevado. Todo mundo participou, de certa forma, porque teve as pessoas que criaram, e quem não queria criar, pelo menos jogou ou participou das brincadeiras envolvendo a matemática. O mais legal que eu vi foi que os alunos eles usaram a criatividade, e então não tinha aquela matemática pura que a gente está acostumado a ver em sala de aula. Eles inventavam maneiras novas de você adquirir o conhecimento que está sendo passado ali. E isso foi muito bom e muito bem elaborado. Então, vocês puderam perceber como foi significativo, né, o pensar uma abordagem a partir da metodologia, né, com o projeto, para realmente estar aí resgatando, né, as fragilidades de aprendizagem da AP, e através desse olhar interdisciplinar, onde nós podemos ali perceber todo um engajamento da equipe de professores, da gestão, que mobilizou ali os alunos a partir da ideia da professora Rosângela, e onde nós podemos perceber que, apesar, né, dos desafios, porque trabalhar com projetos exige grandes desafios, um grande trabalho, né, da equipe, mas também é muito recompensador. Vocês percebam ali nas fotos, né, e na fala da Emily, do Lucas, que apesar dos desafios, foi muito bacana o trabalho com projetos, eles ressignificaram, né, a relação deles com a matemática, promoveu ali um desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o desenvolvimento, né, do interpessoal, né, entre os alunos e também com os professores. Isso vai realmente mostrar para os alunos como que a escola está conectada com a realidade, com o seu dia a dia. E vocês percebam, na fala da professora Alzenir, que o objetivo não era só a matemática pura ali, mas sim inserir essa matemática dentro de um contexto, né, sociocultural. E aí o apoio
fundamental das ciências humanas nessa parte, né, do projeto, porque realmente é dar o contexto aos conteúdos, né, às habilidades e ali aos objetivos de aprendizagem da matemática. Então, percebam que nós podemos trabalhar interdisciplinarmente com todas as áreas, mas que também podemos fazer um foco em alguma disciplina específica. Então, a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia que, inclusive, se a gente pensar num contexto ampliado, ela foi trazida para dentro, né, da proposta do Inova quando nós falamos ali do trabalho com as eletivas. Então, se a gente parar para analisar, quando nós falamos do trabalho com as eletivas, nós estamos falando da metodologia ABP. Mas não quer dizer que mesmo aquele professor que não tem uma eletiva não possa trabalhar dentro da sua realidade, do seu conteúdo, da sua disciplina, uma proposta de ABP. Então, aqui fica o meu convite para que vocês pensem, né, em como que a gente poderia aí trazer essa metodologia para o nosso cotidiano, para trabalhar com os nossos alunos e estar aí trazendo todas as vantagens desse trabalho, tanto dentro de um contexto adaptado para os estudos remotos, quanto para quando voltarmos ao presencial. Agora, eu vou só compartilhar com vocês a tela das referências, porque eu acho importante que vocês percebam que existem muitas fontes bibliográficas que a gente pode estar fazendo aí um estudo pormenorizado do tema. E o meu agradecimento, a participação de vocês no chat é super importante. Muitas vezes, quando a gente encerra aqui, né, o vídeo, o chat ele fica parado, mas vocês podem continuar se comunicando comigo através ali dos comentários fixos. A nossa TPC, ela se estende ainda mais um pouquinho, onde a gente fica, então, nesse trabalho aí de fazer essa troca, né, através dos comentários. É um espaço ali para a gente fazer a nossa interação. Então, só para compartilhar aqui as referências. Então, mais uma vez, inclusive aqui no slide que vocês vão poder baixar, né, lá da página da DE, do ATPC de Ciências Humanas e do nosso grupo, tem o endereço, se vocês quiserem ir diretamente para o vídeo, né, das boas práticas da escola, Maria Josefina Kuhlmann-Flacker, né, e apreciar novamente aqui o projeto Malba-Tarran, e as nossas referências, né, então aqui nós temos todo o embasamento, né, de como foi construída a nossa TPC de hoje. Meu muito obrigada a todos, fiquem com Deus, uma boa semana, e vamos continuar aqui a nossa interação através dos comentários fixos. Até semana que vem, gente. Obrigada. Fiquem com Deus, fiquem bem.